Qual é o problema do espírito? Todos têm um problema definido, que os mantém em sofrimento. É uma ideia fixa em alguma coisa, é aquilo que incomoda ele. Se ele abrir muito a mente, ele é socorrido. Então ele está com aquele problema, que é o problema real. Desde que o médium começou a se mexer, o doutrinador já tem que estar de olho, pensando em identificar qual é o problema daquele espírito. Você não tem como orientar alguém em alguma coisa se você não sabe o que é. Como é que você orientar? Mas vai doutrinar alguém se você não sabe qual é o problema dele, não sabe por que ele está socorrido. Então, a preocupação principal na doutrinação é identificar o problema. Por que é que esse espírito se mantém em sofrimento? Certo? Você não precisa conseguir convencê-lo, não é obrigação sua. Como eu disse, nós ganhamos por hora, não por produção. Mas você tem a obrigação de descobrir qual é o problema dele. Ou encerre a doutrinação. Tentou, o espírito não reage, conversou 5, 7, 10 minutos, o espírito continua igual, faz uma prece, vai com Deus, meu filho, volte sempre, a casa está sempre aberta. Ok? Você não vai conseguir doutrinar todos, não vai, não tem jeito. Mas o espírito sempre não, mas na maioria das vezes ele tem um problema imediato que está na frente e um problema real que está no fundo. E isso é vantajoso para nós se a gente perceber, não é? Eu estou com muita dor. A dor é um problema, mas ele não está no umbral porque está sentindo dor, certo? Ele está no umbral porque ele tem algum problema lá dentro dele que não permite ele sair de lá. A dor é o problema fachada e ele tem um outro problema lá atrás. Quando você consegue resolver o problema imediato, você ganha a confiança dele. Eu estou aqui nesse escuro, tira do escuro. Eu estou com dor, tira a dor. Tenta resolver o problema imediato quando se apresenta. A maioria tem um problema imediato e um problema real atrás. Tratando o problema imediato, você já vai tentando descobrir qual é o problema real. E isso quando o espírito já não chega dizendo qual é o problema real. Tem uns que já chegam juntando barba, né? Aí já está mais fácil para você saber qual é o problema, mas às vezes mais difícil para você poder ajudá-lo, porque ele está mais preparado para conversar com você, ok? Então vamos lembrar disso. Tem um problema fachada e tem um problema real atrás. A dor, a escuridão, a tontura, uma série de coisas, certo? Que o incomoda, mas que não está fazendo ele ficar no umbral por causa daquilo. Ele está no umbral por causa de outro motivo, ok? Se você conseguir identificar o problema imediato e resolver, e nós podemos resolver muita coisa, não é? Tem dia que se eu falar que vai chover dentro do centro, molha todos os médicos. Brincadeira, gente. Mas o que o espírito vê, o que o espírito sente, como o espírito está, a roupa que ele usa, o corpo que ele tem, nada disso é real. Tudo isso é uma criação dele. Eu estou aqui num acidente, me tira daqui pelo amor de Deus. O acidente já foi, o carro já foi para o ferro velho, o corpo já foi enterrado. Aquilo é criação dele, não existe aquilo. Quando uma coisa não existe, é muito fácil você demonstrar que não existe, certo? Então, muito do que o espírito apresenta, a escuridão, eu estou nesse buraco, tudo isso não é real, é uma criação mental dele. Eu estou amarrado. Gente, espírito não fica amarrado. Se o espírito ficasse amarrado, quando a gente desdobra perante o sono, o nego amarrava a gente lá, não voltava nunca mais para o corpo, não é verdade? Não fica. Ele está amarrado porque alguém amarrou ele e ele se sentiu amarrado e ficou. Se ele focar o pensamento dele em outra coisa, em outro lugar, quando ele vê, ele está lá e nem sabe como é que foi. Então nada que ele apresenta é real. Com a argumentação e um pouquinho de tempo, a gente pode resolver isso, mas isso aqui a gente deve ver para frente, tá? Então, basicamente,
basicamente a recepção é isso, certo? Não demonstrar confiança, não dar aquelas erradinhas desnecessárias, homem, mulher, bom dia, boa tarde, boa noite, falar com confiança, deixar o Espírito falar, atender ele naturalmente, como você encontra a amiga lá no shopping, e aí, como é que tá, como é que foi o dia, galera, não sei o que, mesma coisa, certo? Uma vez eu cheguei na casa espírita, uma senhora falou: Moisés, a minha vida é muito ruim, Moisés, desde que eu matei meu marido, eu não consigo viver bem. Meu Deus do céu, a mulher matou o marido, foi presa, a polícia sabe, né? Ah, nossa, né? Mas às vezes a vida você vai superar, né? Então, gente, é por aí. O encarnado me disse isso. O desencarnado chegar aqui e dizer que matou, é tranquilo, certo? Então, atender naturalmente. Nós temos alguns recursos que nós podemos usar, e é bom que a gente saiba e se lembre que tem. Por quê? Para eu convencer cada um de vocês a tomar um sorvete agora, eu vou ter que usar o argumento devido. Por exemplo, algum de vocês pode ter vindo sem trazer dinheiro, sem trazer carteira. Eu moro aqui perto, sair a pé, não trouxe nada, só trouxe a chave da casa. Não tem dinheiro para pagar o sorvete, eu pago para você. Ah, bom, já convenci um. Certo? Cada um de nós é convencido por algum argumento, e não é pelo mesmo. Então você não pode doutrinar 10 espíritos utilizando o mesmo argumento. Você tem que ter uma gama de argumentos preparados para você se lembrar deles da maneira que o espírito se apresentar. Conforme ele se apresentou, acho que dá para caminhar por esse lado, certo? Então nós temos vários argumentos. O primeiro deles, e bastante importante, é o preparo espiritual e moral nosso para a reunião. A reunião tem que ser uma coisa importante da semana, tem que ser um evento da nossa semana. Gente, vocês já viram o Espírito falar, né? Vocês estão aqui aprendendo a conversar com o morto, não é que vocês vieram da Igreja Católica direto para cá, certo? Os espíritos vêm de um sofrimento muito grande, e não é um sofrimento de uma hora, de um dia, é de anos e às vezes décadas. E a nossa presença tira esse espírito do sofrimento. Não é que a gente seja tão importante assim, mas a gente ajuda, não é? Vamos supor que tem uma casa pegando fogo em qualquer bairro da cidade. O que acontece? Trocentos seres humanos correm para lá para tentar ajudar, não é? Quantos queimados, incendiados vem no nosso grupo? É um momento importante. Então nós temos que sentir como um momento importante. Não é para ter medo de doutrinar, é para você aprender a doutrinar. Doutrinar a gente aprende ao longo, estudando e ao longo do tempo, guardando informações. Esse espírito eu atendi desse jeito, deu certo. O outro eu atendi do mesmo jeito, não deu. Por que será? Estude o seu trabalho durante o tempo, para você se preparar. Claro que ler, livro dos médiuns é fundamental, claro, e ler livros relacionados com isso, Diálogo com as Sombras, uma série de outros livros, para a gente pegar tarimba no assunto e memorizar os nossos erros e os nossos acertos, para que a gente possa usar de novo. Então esse preparo íntimo é importantíssimo. Conseguir a confiança do Espírito, como nós já falamos, é importantíssimo também. Nós o atendemos bem, com firmeza, com tranquilidade, deixamos ele à vontade, não é? Estamos ganhando a confiança, resolvemos o problema imediato dele, está no papo, certo? O sentimento do grupo. O grupo tem que estar coeso. Nós temos que ter um sentimento bom entre nós encarnados, porque se você lembrar que você tem reunião, mas a fulana vai estar lá. Semana passada eu usei uma expressão forte, mas desculpa. Não dá para trabalhar num grupo mediúnico que a fulana está
já emitiu energia negativa para a sala do grupo antes de chegar lá. E a hora que você entra e dá de cara com ela, você polui todo o ambiente do grupo. A sala da reunião mediúnica é preparada com horas de antecedência pela espiritualidade. Ela é higienizada, ela é preparada, é colocada boas energias. E nós chegamos lá estragando tudo. Então, o sentimento do grupo uns para com os outros tem que ser bom, tem que ser de amizade, tem que ser gostoso ir no grupo e encontrar os amigos, certo? E em relação aos espíritos também. Cada um de nós, José, na sua opinião, não estou bem, vou ou não vou? Vou para me ajudar ou vou para atrapalhar? sempre vai. Não tem razão, a não ser que seja uma doença contagiosa, e você não vai. Mas caso contrário, brigou com o marido, deu umas bolachas nele, meia hora do grupo. Vem. Sempre vem. Não importa como você está. Agora, o que você não deve é se entregar às viciações e aos desregramentos e depois vir para o grupo. Porque veja bem, ajuda-te, o céu te ajudará. Certo? Aconteceu alguma coisa, você não está bem, ou está doente, ou não está bem, vem. Todo mundo vai te ajudar. Agora você foi para Gandai e depois veio no grupo mediúnico, né? Passou a noite inteira na balada, a maior farra, bebendo, chega com os olhos vermelhos desse tamanho, sábado de manhã no grupo. Aí também é um pouquinho de exagero. Mas, se não for isso, venha sempre. Certo? O espírito está muito pior que você. Por mais que você esteja mal, o espírito vai ser atendido, está pior. Certo? E os espíritos vão te ajudar, porque eles entendem que é uma situação diferenciada, você precisa de ajuda hoje, vai ser ajudado. Ok? Os sentimentos do grupo em relação ao espírito não pode ser antagônico. Os espíritos falam, não adianta ficar mandando essas energias aí, não, que eu não vou receber. Eles veem, eles percebem as nossas energias. Se o espírito fala alguma coisa e você pensa, mas que safado sem vergonha. Meu, como é que você vai ajudar um cara chamando ele de safado sem vergonha? Talvez ele não ouça a palavra, mas ele vai sentir a energia. E às vezes é difícil. Porque às vezes o que o espírito fala é alguma coisa que te afeta muito. E você tem que entender que você é o médico do pronto-socorro. Chegou um cara baleado lá, você não quer saber se é policial ou bandido, você tem que curar o cara para ele não morrer do ferimento de bala. No grupo mediúnico é a mesma coisa. Aconteça o que acontecer, fale o que falar, se for debochado, se for arrogante, se for prepotente, seja o que for, nós temos que nos manter em prece com emissões favoráveis ao espírito. Não à arrogância, não à prepotência dele, mas ao ser humano. Entender que ele sofre mais que os outros e que precisa de mais ajuda ainda. Então o sentimento do grupo é bastante importante no atendimento ao espírito. Ok? Conhecimento de outras religiões é uma coisa fundamental, gente. O que pensa o membro daquela religião. Por quê? Tem coisa que é forte. Se entrar um evangélico aqui, que está lá esperando o dia do juízo final, não é? E você fala, mas você desencarnou. Aí ele acha que chegou o juízo final e ele foi condenado para o inferno. Então tem palavra que não pode usar. E a gente está acostumado a usar. Esse é o problema. Então, conhecer as diversas religiões. Qual é o costume? O que se ensina naquela religião? O que se pratica? Para a gente usar a expressão certa. Vem um muçulmano aqui, um homem bomba. Você fala, mas Jesus vai te amparar. O que é Jesus? O que é isso? Nunca ouvi falar desse cara. Não quer dizer nada para ele. Agora, se você falar que Alá vai receber, agora sim, entendeu? Tem que falar a linguagem que ele entenda. E tem que falar coisa que não milindre, ou que não choque o espírito. Tem muitos adeptos de seitas que eles se ofendem se você sendo espírita fizer uma prece no lugar que ele está, por exemplo. Prece parece boba todo mundo, não é?
Desde da religião dele. Se for nossa, aí é do demônio, aí não pode. Entendeu? Então a gente tem que saber essas coisas. Então não custa a gente pegar. Hoje tem o Google, né? Lá, hinduísmo, coloca lá, e vai aparecer os tópicos básicos da religião. É bom a gente saber, porque aí o Espírito confia na gente. Você usa a palavra adequada, ele, né? Você fala, a paz de Cristo, meu irmão. Pronto, já salvou o cara do inferno, cheguei no paraíso. Entendeu? Não tem nada demais, é uma frase que não diz nada. Você está desejando a paz para ele, está resolvendo o problema, não é? Mas é um subterfúgio que você pode usar porque você conhece a religião dele, certo? O cara é católico, não é? Não sabe o que está falando, vai. O padre não fala e quando a gente morre a gente vai para Deus? Não, fala. Se alguma coisa vai para Deus, é nós. O corpo morre e alguma coisa, então, você entende? Você está usando um argumento da própria religião dele para fazer ele entender o que está acontecendo com ele. Fica mais fácil. Então a gente tem que ter esse cuidado também, ter um conhecimento das religiões para poder usar. Uma coisa que nós usamos muito na doutrinação também, não estamos falando dos argumentos que a gente pode usar, tá? São os princípios morais. E isso todo mundo sabe, não é? Mas você bate em mulher? Mas o macho não bate em mulher. Você já viu que ele é, né? Você já usa a palavra que ele está acostumado. Mulher a gente não bate, é um princípio moral não bater em mulher, não é? Não destruir uma árvore, não poluir, são princípios morais. A fraternidade, a humildade, a bondade, são princípios morais que a gente pode usar na doutrinação, dependendo, claro, da circunstância que se apresenta para nós. É mais um argumento que a gente pode usar na doutrinação, tá? Os argumentos lógicos, cada um tem um pudinho?